Milhões de pessoas ao redor do mundo já ouviram falar sobre O Segredo. Um livro que diz que o seu pensamento pode mudar a sua realidade. Mas será que isso é verdade? Ou será que tem algo mais profundo que poucas pessoas sabem? Bem, antes de falar um pouco sobre o livro, eu queria contar para vocês como que esse livro foi entrar na minha vida e o que aconteceu depois disso. Bom, a primeira vez que eu ouvi falar sobre O Segredo foi em 2008. Um amigo meu veio falar comigo que tinha lido um livro que era fantástico e dizia que o que a gente conseguia ver na mente, a gente conseguia ter na nossa mão. Me contou coisas impressionantes, mas na época eu não estava ainda, acho, preparado para ouvir falar sobre essas coisas. Eu estava numa outra energia, outra vibração, e eu não dei muita atenção ao que ele falou, mas no fundo da minha mente, lá atrás, ficou gravado algo sobre o livro Segredo. Eu não sei dizer porquê. O tempo passou, e aí depois, em 2010, eu estava nos Estados Unidos, em San Diego. Aí um outro amigo meu, com a namorada dele, mesma coisa, falou: cara, você tem que ler esse livro, O Segredo, é fantástico, ele fala as coisas que eu nunca vi na vida, ele conta que a gente cria a nossa vida com a nossa mente, com a imaginação. E de novo, eu ainda não estava pronto para receber essa mensagem, e eu, de novo, não dei muita atenção, mas mais uma vez eu fiquei, porque segunda vez que eu ouço falar sobre esse livro. E de novo, ficou na minha mente, lá no fundo, mas eu não dei muita atenção e continuei seguindo a vida. Mas eu já estava no momento que eu estava sentindo a necessidade de mudar a minha vida, de mudar quem eu era. E aí eu voltei no Brasil, foi em julho de 2010, e no Brasil eu estava meio perdido ainda, não sabia o que ia fazer, quando uma pessoa que eu gosto e confio muito, a gente conversando, e eu ouvi esse conselho: por que você não lê um livro? Na hora eu fiquei assim, ler o livro, eu achei fiquei sem saber por que aquele conselho. Mas aí a conversa acabou, eu fui para casa e aquilo ficou na minha cabeça. Ler um livro? Por que ler um livro? E eu fiquei pensando várias vezes, o tempo todo, cheguei em casa à noite e eu não conseguia parar de pensar nisso, ler um livro. Mas que livro que eu posso ler? Não fazia noção de que livro eu poderia ler. Aí eu dormi, de manhã eu acordei e aí comentei isso com minha mãe, falei com ela que me falaram que eu devia ler um livro, e aí ela foi: vou te mostrar um livro que tem aqui em casa. A gente subiu, foi no quarto lá que tinha um armário com os livros, e ela começou a tirar um monte de livro do armário, puxando o livro, falando: tem esse aqui, nada me chamava atenção, nada me agradava, vários livros de assuntos diferentes. Ela foi jogando na cama e passando em nada. De repente ela falou assim: tem esse aqui também, ó, tal de Segredo, todo mundo tá falando aí. No que ela falou isso, na minha cabeça veio meu amigo em 2008, meu amigo em 2010, eu falei: é esse livro que eu tenho que ler. Eu não sabia por que, falei: é esse livro. Peguei o livro, fui pro meu quarto, na mesma hora eu comecei a ler. E quando eu comecei a ler, eu já falei isso até em outros vídeos também, mas quando eu comecei a ler o livro, que eu fui lendo e no livro explica o que significa o segredo, aquilo para mim foi uma coisa maravilhosa. Minha mente abriu de uma maneira, eu entendi algo que até então eu não sabia que existia, né? Que a gente consegue moldar, criar a nossa vida com o nosso pensamento, com a nossa imaginação e principalmente com o nosso sentimento. E a curiosidade disso é que o livro, ele é escrito pela Rhonda Byrne, e também tem um filme. Na verdade ela fez o filme primeiro, e depois o filme ela fez o livro. E ela também conta no livro que ela estava num momento muito difícil da vida dela, ela não sabia o que fazer, e a filha dela deu um livro a ela de presente, e esse livro teve nela o mesmo efeito que o livro dela teve em mim, O Segredo, de abrir minha mente para uma coisa que eu ainda não sabia que existia, e minha vida mudar a partir de ali de uma maneira total. Minha vida mudou
uma coisa inimaginável. Eu até nem sei por que isso aconteceu comigo. E a mesma coisa aconteceu com a Rhonda. E foi aí que ela começou a pesquisar sobre o segredo e conhecer pessoas que falavam sobre o segredo. E aí ela foi, disso tudo, a vida dela também mudou de uma forma extraordinária. E aí ela fez o filme. E o filme, depois o livro, viraram esse fenômeno que é hoje, que ajuda ainda milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo a também mudarem suas vidas. Mas afinal, o que é esse segredo, né? Por que o livro ficou tão famoso? Bom, o segredo nada mais é do que a lei da atração. Essa ideia de que tudo que a gente pensa e principalmente tudo que a gente sente, a gente atrai pra gente. Um conceito de que a gente cria a nossa vida conforme a gente vai vivendo, com a nossa imaginação e o nosso sentimento. Mas as pessoas, elas têm aí a tendência de ler o livro e entender de forma superficial. E com o tempo elas meio que desanimam e desistem. Isso aconteceu comigo também. Eu li o livro, achei fantástico, comecei a usar isso na minha vida em coisas pequenas que funcionavam. Eu tive comprovação de que o segredo funcionava realmente, a lei da atração. Mas eu também não me aprofundei. Eu parei, eu achava que era só ficar imaginando que a vida ia acontecer da forma que eu estava imaginando, sem esforço nenhum, que eu ia ficar simplesmente criando, parado, sem fazer nada. E esse é um dos grandes erros das pessoas que entendem, conhecem o segredo pela primeira vez. Achar que não é necessário agir, que não é necessário um esforço da nossa parte. O princípio central do livro é bem simples. Nós somos como um imã. Nós atraímos para a gente o que a gente pensa e mais ainda do que a gente sente. Então, se a gente pensa e sente coisas negativas, a gente vai atrair para a gente experiências negativas. Ao mesmo ponto, se a gente pensar e sentir coisas positivas, felizes, a gente vai atrair para a gente experiências positivas, experiências felizes. A questão é, se a gente muda nosso pensamento para melhor, né, ou para pior, a gente muda nossas emoções. E quando a gente muda nossas emoções, a gente muda a forma como a gente age. E é através das nossas ações que a gente consegue mudar a nossa realidade, criar a nossa vida. O grande problema é que muitas pessoas pensam que é simplesmente pensar e esperar que tudo vai acontecer da noite para o dia. Só que o próprio livro diz que não é assim tão simples. Existe algo essencial nesse mecanismo, que é a coerência, a sinergia entre o pensamento, a emoção e a ação. E é a emoção que é o grande criador desse processo. O pensamento, ele vai criar a imagem na nossa cabeça do que a gente quer. O sonho que você tem, algo que você deseja conseguir. Mas é a emoção que vai fazer com que isso seja possível se tornar realidade. Porque é o nosso coração que emite o sentimento, a frequência necessária que é capaz de agir na realidade, no universo e criar aquilo que a gente conseguiu pensar. Fazendo assim com que a gente haja em sentido, em direção a tudo aquilo que a gente criou na nossa mente. E é muito importante também ter noção nessa hora de que quando a gente está nesse processo de pensar, sentir, a gente às vezes não sabe como vai alcançar, mas o como não faz parte do processo. Faz parte pensar e sentir. O como vai aparecer para a gente. Nós vamos receber como se fosse uma intuição. E nosso trabalho nessa hora é agir, é não contestar essa intuição. Você está ali, você está visualizando, pensando, criando, está sentindo, você consegue sentir a emoção do que você deseja. E aí você vai receber a intuição do que fazer, de onde ir, alguém que você deve procurar e com quem você deve conversar. Quando isso chegar para você, a sua obrigação nessa hora, o seu trabalho é agir. Não pensa duas vezes, não fica achando que você não deve ou que não é capaz, ou não é possível que seja isso.
É isso. Seu trabalho é ir lá e fazer. E é aqui que entra o grande poder da imaginação, o poder do subconsciente, o poder que tem a maneira como você se vê. Porque aquilo que você repete frequentemente na sua mente, no seu subconsciente, vai começar a moldar a sua realidade. Imagina agora um exemplo de alguém que deseja mudar a sua vida, mas dentro dela ela acredita que ela não é capaz. Mesmo que ela tente diariamente mudar, as suas ações vão refletir aquilo que ela acredita ser incapaz, e nada vai mudar na vida dela. Vai continuar a mesma coisa, enquanto ela não mudar quem ela é e a visão que ela tem dela. Agora imagina ao contrário, a pessoa que quer mudar de vida, mas começa a se ver de forma diferente, confiante, disposta, disciplinada. Essa pessoa vai começar a agir conforme esse sentimento, essa visão que ela tem dela. E ela vai passar, consequentemente, de forma natural, a atrair para ela situações que vão ser idênticas ao que ela sente, ao que ela pensa. Ela vai atrair para ela aquela vida que ela está criando, que ela acredita ser capaz de viver. Você pode estar se perguntando aí, né? Isso é muito legal, eu acredito, mas como que eu faço para mudar meus pensamentos? Como que eu faço para aplicar isso no meu dia a dia? A primeira coisa que você tem que fazer é observar nossos pensamentos. É impossível a gente controlar tudo que a gente pensa diariamente. Mas o que a gente tem que fazer é passar a observar o nosso sentimento. Porque nosso sentimento vai dizer o que a gente está pensando. E é muito importante a gente começar durante o nosso dia, perceber o momento que nosso pensamento se desviou para aquele pensamento negativo, pessimista, de que a gente não é capaz. E aí, nesse momento que você percebe, porque o seu sentimento vai dizer, você vai se sentir mal, está pensando em coisas ruins. E aí você vai começar a aprender a perceber que está pensando coisas negativas. E aí, aos poucos, você vai começar a aprender também, quando você perceber que entrou nesse momento de pensamentos negativos, a falar, peraí, estou pensando errado. Eu preciso agora voltar para o pensamento que eu quero ser, para criar a minha vida nova, meu sonho, a pessoa que eu quero ser. E aí você vai começar a diariamente perceber quando você desvia para o caminho errado, passa a perceber, passa a controlar e passa a voltar para o caminho certo. Já é o segundo passo. Depois que você conseguiu dar esse passo, você começou a controlar melhor seu pensamento, você começa a utilizar com mais frequência a visualização, a imaginação. Você começa a visualizar a vida que você deseja, diariamente também. Você começa a criar tudo o que você quer para você. Dizem que deve fazer isso em torno de 10 a 15 minutos toda noite, porque é o momento que nosso subconsciente está mais aberto para nossos pensamentos, e essa mensagem vai ficar gravada dentro dele. E o importante disso, o legal disso é que eles falam 10, 15 minutos, mas, por exemplo, no meu caso, tem vezes que eu estou fazendo a visualização à noite antes de dormir, e quando eu vejo já passou uma hora e meia. E esse tempo, essa uma hora e meia, para mim foi como 10 minutos, porque eu consegui, de verdade, viver o que eu quero viver, o que eu estou criando para mim. Eu consigo viver, eu consigo estar no lugar, eu consigo sentir o cheiro do local, eu consigo sentir as emoções, eu fico feliz, eu fico eufórico, eu choro. Eu falo com pessoas, eu ouço as vozes das pessoas, eu vejo o local. Eu consigo fazer isso tudo na minha mente, deitado na minha cama. Eu consigo criar e visualizar. E esse é o poder mais forte todo esse processo. É visualizar, mas é sentir como se já fosse uma coisa real. É a emoção que vai fortalecer toda essa ideia. E aí, quando você acordar no dia seguinte, o seu trabalho é deixar isso para o universo e viver a sua vida como se já fosse verdade. Mesmo que sejam passos pequenos no começo, você precisa caminhar, porque com certeza fazendo isso, esse procedimento
de pensar, de acreditar, de mudar a sua visão de você mesmo e visualizar e sentir e se imaginar na situação e depois caminhar em direção a ela, com certeza você vai conseguir viver a vida dos seus sonhos. Só que o grande segredo não é nem atrair para você o que você quer. O grande segredo é a sua transformação. Porque quando a gente se transforma, quando a gente muda quem a gente atrai para a gente uma nova realidade. E é muito importante ter em mente que a realidade que você vive hoje, ela é fruto de quem você é. São as suas ações, seus pensamentos, seu sentimento hoje que atraem para você a vida que você tem hoje. E o mais importante de tudo, eu acredito, isso para mim, é compreender que a vida que você quer viver, o seu sonho, não importa qual seja, quão grande ele seja, é possível. Só que é muito importante entender que a pessoa que você é hoje não é capaz de viver esse sonho que você tem. Você vai precisar mudar tudo em você. Mudar quem você é. Você vai ter que se afastar de pessoas. Você vai ter que mudar os lugares que você frequenta. Você vai ter que mudar crenças suas. É muito importante que você tenha isso em mente. Porque se você não estiver disposto a isso, nem começa. Porque é impossível alcançar o seu sonho sem mudar quem você é. É uma lei também. É porque a gente precisa... Nosso sonho hoje, ele está lá em cima. Ele não está aqui embaixo onde a gente está, ele está em cima. A vibração dele, a energia dele está acima hoje. E para você chegar aonde está hoje o seu sonho, você precisa subir a sua energia, a sua vibração. E isso requer que você se transforme. Porque só se transformando, você vai ser capaz de viver essa vida fantástica que hoje está na sua mente, mas que já em algum momento já está pronta, existindo. Falta só você se sintonizar com ela. No momento que você mudar quem você é, crescer, você vai ser capaz de sintonizar com esse sonho, com essa vida, e você vai ser capaz de viver a plenitude desse seu sonho de uma maneira inacreditável, extraordinária para você. O livro Segredo, ele proporcionou que muita gente passasse a conhecer e entender o poder da mente. Inclusive eu, mudou minha vida. Só que a aplicação real vai muito além do pensamento positivo. Envolve consciência, consistência, ação, disciplina, persistência e principalmente que você nunca desista do seu sonho. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se inscreve no canal para mais conteúdo sobre poder da mente, poder da imaginação, desenvolvimento pessoal. E lembre-se, sua vida é um filme e é você que escreve o roteiro.